Afinal de contas, esse instituto que a gente vai ver que poderia ter ocorrido aqui, ele já caiu várias vezes na nossa prova da OAB. Primeiro, eu quero que você entenda o seguinte. Uma sentença criminal, quando o juiz ele condena alguém, ele vai realizar a chamada dosimetria da pena. O que significa nada mais, nada menos que a aplicação da pena. Então, dosimetria é aplicar a pena. E a gente ter, ao final da sentença, aquela pena que, pelo menos em tese, vai ser cumprida por aquela pessoa que foi condenada, tá? E o Código Penal, ele no artigo 68, nos dita que o critério adotado pelo juiz para aplicar a pena, para realizar a dosimetria da pena, é o chamado critério trifásico. Cris, o que significa isso? A gente, aliás, viu isso em uma questão nos nossos encontros anteriores, que o juiz ele vai condenar alguém e vai passar por 3 fases para aplicar a pena. Ele vai aplicar a pena base. Nesse momento, ele vai considerar as circunstâncias judiciais do artigo 59. Se você está fazendo se você está usando, na verdade, aquelas estratégias que eu falei, você vai lembrar que eu trouxe, inclusive, um slide de comentário de questão falando sobre isso. Na primeira fase, ele vai considerar, portanto, a culpabilidade, ele vai considerar antecedentes, circunstâncias, personalidade, comportamento da vítima. São 8 circunstâncias no artigo 59. O ideal é que eu vá falando, você vá pegando o artigo, vá pausando a aula, vá olhando para você entender melhor. Na segunda fase, que a gente chama de pena intermediária, o juiz ele vai considerar as chamadas circunstâncias agravantes e circunstâncias atenuantes. Lembra do método mnemônico? Segunda fase, número 2, 2 palavras. Enquanto na terceira fase, número 3, ele vai considerar as causas de aumento e as causas de diminuição. É método mnemônico para você lembrar qual que está em cada fase. As circunstâncias agravantes e as circunstâncias atenuantes, elas são trazidas pelo nosso Código Penal. Se você pegar o seu código agora e abrir no artigo 61, você vai ler nele as chamadas circunstâncias agravantes. Está escrito lá. São circunstâncias que sempre agravam a pena. Perceba que o código não diz para você de quanto. É o juiz que, no caso concreto, vai analisar o peso daquela agravante e vai agravar a segunda fase. As atenuantes estão lá no artigo 65. Então, exemplo, a confissão ela é uma circunstância atenuante, enquanto a reincidência é uma circunstância agravante.